Bom dia, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. É uma alegria poder encontrar segunda-feira até sexta-feira para andar na vinha do nosso Pai. Isso quer dizer andar na ilustração que Jesus nos deu para vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para poder vivê-lo. Em João 15, Deus transformou minha compreensão do que é ser um discípulo. Também, e Deus tem transformado a minha vida de uma forma impressionante nos últimos 10 anos, me levando de volta para o Sermão do Monte, através de um autor chamado Stanley Jones e outro autor, Oswald Chambers, e outras pessoas. Eu tenho sido levado de volta para essas palavras de Cristo Jesus, onde ele fala desse caminho estreito, esse caminho que nos leva até a vida, esse caminho que permite a gente construir uma vida sobre a rocha e ter uma vida que é inabalável e glorificar a Deus sendo sal e luz. Esse é o nosso 20º encontro, 4 semanas juntos, falando do Sermão do Monte. Eu acordei hoje de manhã pensando, por que demorou tantos anos na minha vida cristã para levar realmente a sério o Sermão do Monte? Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, logo depois da minha conversão e depois na faculdade bíblica, me treinando para ser pastor, e como plantador de igreja aqui no Brasil e pastor também nos Estados Unidos, se eu tivesse compreendido desde o início que é possível sim, viver o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Lembra-se que a metáfora que estamos usando para nosso tempo juntos é imaginar que Jesus bateu na porta do seu apartamento ou da sua casa. Ele entra no seu lar, ele acha um lugar para sentar na mesa de jantar e ele está lá e ele pede para você trazer para ele a sua cópia da Bíblia. E ele pega a sua Bíblia nas mãos, aí ele olha nos seus olhos e ele fala para você, eu quero falar com você as palavras que eu falei 2000 anos atrás para aquele grupo de pessoas naquela montanha, no país de Israel, naquele tempo, a terra dos judeus. E eu quero falar com você sobre uma possibilidade, uma maneira de viver, uma maneira de declarar sua fé no meu Pai. E a gente chegou ontem no último versículo de Mateus 5, onde Jesus, depois de explicar cuidadosamente, começando com pobreza de espírito, e lágrimas, e mansidão, e fome e sede de justiça, e misericórdia, ele fala das bem-aventuranças, ele fala de sermos sal e luz, ele fala que a nossa justiça, nossa maneira de viver o amor de Deus teria que ser muito maior do que a justiça da pessoa legalista, o fariseu, para a gente poder entrar no reino dos céus. Ele nos dá, ponto por ponto, exatamente onde nosso amor tem uma tendência de parar. E ele explica para nós como é que a gente deveria tratar cada pessoa. Aí ele chega no fim de capítulo 5 e ele faz essa declaração. E vamos terminar esses pensamentos de capítulo 5 agora, hoje. Mas eu acho que você nunca deveria parar de pensar nessas palavras, especialmente essas palavras que ele falou assim, em versículo 48, em capítulo 5, diz assim: portanto, na luz de tudo que eu falei, na luz de tudo que eu sou, na luz de tudo que eu farei na cruz, na luz da minha existência antes do início das coisas, na luz do fato que eu sou o caminho, a verdade e a vida, na luz de tudo que eu sou,
e na luz do meu Pai e na luz do Espírito Santo, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu sei que essa palavra perfeita, ou perfeito, assusta a gente, mas não fique assustado com essa palavra. Ela simplesmente declara: seja o que o Pai Celestial tinha em mente para o ser humano quando ele criou Adão e Eva. Deus não tem um plano B, ele tem um plano A, plano Adão e Eva. E Jesus é o último Adão. E a igreja é a última Eva, o feminino que coopera para que o amor possa ser plena e frutífera. O autor Stanley Jones, no seu livro que me influenciou tanto, ele disse assim: ele foi missionário na Índia durante 55 anos, no século passado. Ele disse: lá naquele país tão religiosa, um país tão religioso, tão cheio de religião, ele disse que aquelas pessoas hindus e muçulmanos perguntavam sempre para ele: por que o cristão não vive o Sermão do Monte? Ele ouviu essa pergunta durante todo esse tempo, por isso ele escreveu o livro sobre o Sermão do Monte. E quando ele voltava da Índia para os Estados Unidos, ele também veio aqui ao Brasil e pregou aqui no século passado. Ele sempre olhou para o povo do Ocidente, e a pergunta deste lado do mundo não era como é que podemos viver o Sermão do Monte. A pergunta foi: é possível viver o Sermão do Monte? Essa tem sido a minha pergunta durante a minha caminhada na faculdade bíblica. Em 1969, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade bíblica para me preparar para ser pastor. Literalmente, o Sermão do Monte era considerado um assunto não para esses dias. Eu não me lembro de nenhum professor implorando a gente e dizendo: viva o que está escrito aqui como sua declaração de fé. Esqueça da sua lista de doutrinas e vive o Sermão do Monte como sua maneira de dizer para o mundo: sou discípulo de Jesus. A primeira vez que alguém fez esse apelo para mim, nesse sentido, foi no livro do Stanley Jones e do Oswald Chambers e de outras pessoas. E por essa razão, eu resolvi conversar com os irmãos e tentar levar você a compreender que Jesus não teria dado para nós essas palavras: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês, se não fosse possível, em união de espírito com Ele, ter a capacidade de amar quem a gente precisa amar. Em outras palavras, ser pessoas justas. Uma pessoa justa, uma pessoa que ama a pessoa certa, na hora certa, na maneira certa, por causa de uma razão correta. É um amor que está fluindo diretamente do coração do Criador e vem para nós através de Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. E a gente, ouvindo Jesus e obedecendo Jesus e cooperando com Jesus, a gente consegue externar essa vida de fruto, o fruto do Espírito. Agora, essas perguntas continuam assim no meio das pessoas evangélicas e cristãs do mundo. Acreditamos que é possível viver
estes mandamentos de Jesus? Especificamente, versículo 48 de Mateus 5, sejam perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Nós queremos, acima de tudo, viver o que Jesus ensinou e viveu? Ou é um assunto? O Sermão do Monte para nós é um assunto. Ah, que legal! Eu passei 20 dias compreendendo melhor Mateus 5. Que bom! É legal isso. Mas se eu tratar essas palavras como mais um estudo bíblico, será que se Jesus estivesse olhando para mim agora mesmo, do outro lado da mesa de jantar, e ele olhou para mim e eu falei, Jesus, obrigado pelo estudo bíblico. O que você acha que ele diria para mim? Se ele olhasse para você e você falasse, gostei desse estudo, podemos fazer outro estudo? Você acha que ele olharia para você e dizer, querido Carlos, querido Ana, qualquer pessoa, querido, esse é o caminho. O que eu falei para você é a verdade. É a vida. Eu estou falando da minha própria pessoa aqui. Não deveria ser chamado, na realidade, Sermão do Monte. Deveria ser chamado Jesus no Monte. Que diferença faria? Eu queria que você pensasse comigo, de uma forma bem profunda. Que diferença faria se todo cristão na face da terra, no mundo inteiro, dizem que tem mais de 2 bilhões de pessoas que declaram ser discípulos de Jesus, cristão. Se todas essas pessoas, debaixo de autoridades diferentes do comunismo, do capitalismo, do socialismo, de regimes de todo tipo, se todo cristão, em todo lugar, em todo contexto, disse, viverei onde eu estou, viverei no lugar onde eu vivo, esse ensino que vem de Jesus, porque eu acredito que é eternamente relevante e possível viver. Que diferença faria no mundo se tantas pessoas declarando ser cristão pudesse simplesmente viver o que Jesus descreve em Mateus capítulo 5? Eu acho que a história do cristianismo no mundo teria sido bem diferente. Eu acho que a história do cristianismo na cidade de São José dos Campos seria bem diferente. Creio que na minha própria vida, se eu tivesse compreendido no início da minha caminhada cristã, que minha declaração de fé deveria ser, eu falar para alguém, você vai saber que eu sou cristão porque eu vivo o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu sei que ele ensinou muito mais. Mas ele ensinou tudo isso no início do seu ministério para mostrar onde ele ia andar e viver. E ele ia convidar a gente a andar e viver dessa forma. Eu creio com todo o meu coração que o Sermão do Monte, ou Jesus no Monte, podemos viver. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Na realidade, eu estou começando a chegar na conclusão que Jesus é o sermão. O que ele descreve é ele mesmo em ação. E se eu quiser ser discípulo, eu tenho que ser um com ele, um com o Pai e um com o Espírito Santo. Eu queria encorajar você a continuar com a gente na segunda-feira que vem. A gente vai para capítulo 6 e lá vamos falar dos problemas que teremos para executar e viver o que ele descreveu. Ele mostra para nós 9 áreas onde a gente vai ter falhas e dificuldades. Ele está sendo honesto. É o realismo de Jesus. Em capítulo 5 foi o otimismo de Jesus. Agora, em capítulo 6, ele fala do realismo. Você vai enfrentar esses problemas em 9 áreas da sua vida. Então, até segunda-feira, se Deus permitir. Mas enquanto você está aguardando segunda-feira, viva o Sermão do Monte hoje. Viva Jesus hoje. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.